Olá, bom dia. Nessa videoaula nós iremos tratar sobre um assunto relacionado à disciplina de política e legislação da educação. Vou projetar aqui o material para acompanhar a eh, a nossa fala em torno do tema. O tema dessa videoaula é a estrutura e a organização do ensino, né? Então, a disciplina política e legislação da educação, professor Francisco Andrade, estrutura e organização do ensino no Brasil, trazendo aí alguns aspectos legais e organizacionais. Nesse sentido, a gente vai primeiro falar dos níveis e modalidades da educação no ensino. Destacando que, primeiro, vamos falar de níveis e as etapas que compõem cada nível. Depois falaremos das modalidades. Então, o primeiro nível da educação é a educação básica. A educação básica ela é composta pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. Aí temos a educação básica, que vai da educação infantil ao ensino médio. Chama de básica, né? Ofertada aí em 3 momentos, em 3 etapas. Educação infantil, ensino fundamental e médio. São as etapas do nível de educação considerado educação básica. Depois nós temos a educação superior, com base aí no artigo 21 da LDB. Vamos sempre estar fazendo referência à LDB, a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, 9394/96. Então, um pouco mais aqui sobre estrutura e organização do ensino no Brasil, alguns aspectos legais e organizacionais. A gente tem os sistemas, nessa estrutura, nessa organização do ensino no Brasil, a gente tem os sistemas de ensino, a gente tem, a princípio, 3 sistemas, que a gente fala, que é o sistema de ensino o federal, primeiro sistema de ensino federal, depois temos o estadual e o municipal, isso de acordo com o artigo 8 da LDB. Então, a educação se organiza, se estrutura em nível federal, em nível estadual e em nível municipal. As condições para a construção de um sistema de ensino, ou seja, como é que se consolida cada um desses sistemas. O conhecimento dos problemas educacionais de uma determinada região, o conhecimento das estruturas da realidade e uma teoria educacional. Isso segundo Saviani e o próprio Libani. Então, para que se tenha um sistema de ensino, como é o caso federal, estadual, municipal, e ainda tem o Distrito Federal, que é incluído aí como municipal, qualquer que seja o sistema de ensino, ele precisa se estruturar conhecendo os problemas educacionais daquela região, como também desenvolver uma teoria, lançar mão de uma teoria educacional para dar conta de sanar os problemas vivenciados nessa educação naquela região. No Brasil, não há sistema de ensino. Há uma crítica aí dos próprios autores, Saviani e Libani, dizendo que não há um sistema de ensino, porque falta articulação entre os sistemas das diversas esferas administrativas, ou seja, federal, estadual e municipal. E os princípios da organização, conforme a LDB, se relaciona às questões administrativas, aquilo que a gente falava. O sistema federal, essa perspectiva mais administrativa, ele é responsável pelo quê? Dentro do sistema federal, nós temos o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação. Se organiza dessa forma. Já nos sistemas estaduais, nós temos as secretarias estaduais, temos o Conselho Estadual, as delegacias regionais de educação, ou gerência regional, ou unidade regional, ou as subsecretarias, de forma que está estruturado dessa forma. E nos municípios nós temos a Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação.
Então, se vê aí que em cada sistema desse, ele está organizado, né, com as suas instituições para administrar a educação. No que se refere às questões administrativas, pedagógicas e curricular, no sistema federal de ensino, eles são responsáveis, né, para o sistema federal de ensino. São instituições de ensino mantidas pela União, claro, né, as instituições de educação superior, criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação. Ou seja, dentro do sistema federal de ensino, a gente vai ter as instituições, claro que é mantida pelo governo federal, que são geralmente as instituições de educação superior, né, com iniciativa pública e até privada também no âmbito dos órgãos federais. Já no sistema de ensino a nível de Estado, nós temos as instituições de ensino mantidas pelo poder público estadual, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada também, e algumas instituições de ensino superior mantidas pelo poder municipal e os órgãos estaduais. Ou seja, a nível federal, nós temos as universidades, né, federais e privadas, e alguns institutos federais também. Ou seja, é essa parte que é mantida pelo governo federal. A nível de Estado, nós temos o ensino médio, basicamente, temos o ensino médio, mas também tem algumas instituições de ensino superior, mas que são mantidas pelo Estado. Há alguns estados também que oferecem até o ensino fundamental. Né? No Maranhão, por exemplo, não temos mais ensino fundamental organizado, administrado pelo Estado. O Estado é responsável basicamente pelo médio e alguma incidência no ensino superior quando a universidade é estadual. Né? Então, é isso. A nível, voltando um pouquinho, isso. A nível de Distrito Federal não nos interessa muito saber agora, mas é importante saber que ele tem uma organização própria. Então, quando fala federal, estadual, municipal, se destaca o Distrito Federal, porque ele tem uma organização própria. Ele funciona muito parecido com o Estado ou, às vezes, com o município. Mas vamos aqui para o sistema de ensino dos municípios, que nos interessa bastante. São instituições de ensino fundamental, claro, em alguns casos médio, e a própria educação infantil, que são mantidas pelo poder público municipal. São instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Também, quer dizer, sempre que fala da iniciativa privada, nós estamos falando das escolas particulares, viu? Os órgãos municipais de educação. Isso é de acordo com a LDB também, certo? Sim, professor, e o que é a educação infantil? Agora a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas etapas. Bom, a educação infantil, de acordo com a Constituição de 88, foi uma novidade, porque a Constituição de 88 vai trazer, né, como obrigação do Estado, o Estado teria que assumir essa etapa da educação fundamental, né, da educação básica, que é a educação infantil. Para que é a educação infantil? A finalidade dela é o desenvolvimento integral da criança de 0 até 6 anos. No caso, agora é até 5 anos. Né? Porque 6 anos a criança já entra no ensino fundamental. Em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social. São esses os aspectos que a educação infantil pretende trabalhar. E ler e escrever, professor? Não é uma obrigação da educação infantil. A criança pode ler, pode escrever, mas não é obrigação, né? Vamos dizer que está aí dentro desse aspecto mais intelectual. Se a criança não der conta disso, não tem problema. Tem que desenvolver do ponto de vista físico, psicológico, intelectual e social. É incumbência dos municípios, a educação infantil é responsabilidade dos municípios, e tem a opção de criar um sistema próprio, né, no próprio município, ou integrar algum sistema estadual que já existe. Né?
Tem as creches para crianças de 0 a 3 anos e a pré-escola para crianças de 4 até 6 anos. Agora, com a mudança, né, não é até 6. 6 anos a criança vai para o primeiro ano do ensino fundamental. Aqui faz essa ressalva. A pré-escola é 4 e 5 anos. Então, de 0 a 3 anos é a creche e 4 e 5 é a pré-escola. Então, creche e pré-escola está dentro da educação infantil. Viu? Bom, em relação à educação infantil, ainda não há obrigatoriedade de cumprir as 80 horas de aula e nem os 200 dias letivos. Pode chegar aí ao mínimo, né, de 160, 180 dias letivos. Não tem essa obrigação tão rígida. Geralmente, a educação infantil fecha o ano letivo com, a, com menos dias. A avaliação é feita diferente, né? É a partir do acompanhamento e do registro do desenvolvimento das crianças. Não se dá nota, não. Se faz um acompanhamento, um registro da criança. E, geralmente, os professores, para trabalhar na educação infantil, a titulação mínima é a licenciatura normal, né, o curso superior normal, muito parecido com a pedagogia, ou normal de nível médio. Normal de nível médio é aquele antigo magistério que, em alguns lugares, não serve mais. Vai depender do INDEB, vai depender da estrutura do município. Mas, do ponto de vista legal, não se aceita mais o magistério. A educação infantil tem diretrizes próprias, diretrizes curriculares para a educação infantil desde 1999. A educação infantil tem diretriz própria. Bom, para a gente entender um pouco mais, de acordo com a resolução, uma resolução do Conselho Nacional da Educação e com o Conselho de Educação Básica, 3 de agosto de 2005, houve uma mudança, né? A educação passa a ser o ensino fundamental passa a ser de 9 anos, e um dos anos da educação infantil, que é o último ano, né, que é os 6 anos da criança, agora vai para o ensino fundamental. Então, o ensino fundamental fica com 6 anos. E a educação infantil, ali a pré-escola, que tinha pré-1, pré-2 e a alfabetização, não tem mais. A alfabetização sai e vai para o ensino para o ensino fundamental. Então, a gente vai ter, assim, essas etapas do ensino. Veja, então, a educação infantil, temos ela na creche, que é até os 3 anos de idade, de 0 a 3, temos ela na pré-escola, que é 4, 5 anos de idade, como eu já falei. E temos o ensino fundamental. O ensino fundamental tem os anos iniciais, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. A criança tem aí de 6 a 10 anos de idade. E nos anos finais, a criança tem aí de 11 a 14 anos de idade. De 11 anos de idade, ela vai fazer o sexto, o sétimo, e o nono ano. Então, aí a gente tem 5 anos nos anos iniciais e 4 anos no ensino, 2 anos finais, totalizando um ensino fundamental de 9 anos. Por que, professor? Não era 8 quando era série? Sim. Quando era 8, que era série, o que acontecia? A educação infantil tinha um ano a mais. Agora, esse um ano a mais da educação infantil saiu e veio para o fundamental, certo? Ok. Ah, Indo para o ensino fundamental, nós temos o ensino fundamental é uma etapa obrigatória da educação, tem que estar na educação, sob pena de detenção da família. É devido ao Estado e direito público e subjetivo, público porque todo mundo tem direito, e subjetivo porque cada um tem direito, né, independente da sua individualidade. O não oferecimento do ensino fundamental compreende irresponsabilidade das autoridades. Então, é responsabilidade da autoridade competente. O não oferecimento do ensino fundamental
pode comprometer a autoridade responsável pelo oferecimento. Está no artigo 5 da LDB. Qual é o objetivo do ensino fundamental? É a formação básica do cidadão. O LDB pode ser desdobrado em ciclos, séries, anuais, períodos semestrais, grupos seriados, unidade, competência, ou por outra forma que o processo de aprendizagem requer. No nosso caso, no Brasil, a gente está organizado em anos e em ciclos. Até pouco tempo atrás, antes de 2005, era por série. Então, o ensino fundamental pode se organizar de determinadas formas. Os currículos do ensino fundamental e médio têm a parte comum e a parte diversificada. A parte comum são aqueles conteúdos que é comum para todo mundo, né, a nível nacional, e a parte diversificada é aquela parte específica para atender determinada necessidade. Como, por exemplo, os indígenas. Os indígenas têm que estudar tudo, né, a parte comum, e depois a parte específica deles. Os quilombolas, da mesma forma. Os camponeses, da mesma forma. Quer dizer, o próprio currículo do ensino fundamental e do médio já traz, dizendo isso aqui é a parte comum. Todo mundo tem que aprender português, matemática, ciência, danadã. E além da parte comum, qual é a parte diversificada? Aí cada um tem a sua parte diversificada. O artigo 32 da LDB vai afirmar que o ensino fundamental obrigatório tem a duração de 9 anos, gratuito na escola pública, inicia aos 6, e terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante, olha só, isso aqui são as competências básicas que o ensino fundamental vai oferecer. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, claro, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores que se fundamentam na sociedade. Também outra competência é o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição do conhecimento e as habilidades, e a formação de atitudes e valores. O fortalecimento dos vínculos de família, os laços de solidariedade humana e a tolerância recíproca para viver, né, tranquilamente na sociedade. Então, são aí alguns dos princípios que fundamentam o ensino fundamental. Classificação em qualquer série ou etapa pode se dar dependendo da escolaridade anterior. Se o menino chega na escola com um certo conhecimento, a escola avalia ele e coloca ele na série, onde ele possa dar conta de acompanhar dali para frente. Tem uma jornada de 4 horas de efetivo trabalho escolar, que pode ser aumentado progressivamente, dependendo do tipo de escola, né, se é escola de tempo integral ou não. Tem diretrizes curriculares próprias, de acordo com essa resolução, né, de 98. O ensino fundamental tem uma diretriz própria, assim como a educação infantil e o ensino médio, e os princípios que norteiam o ensino fundamental é exatamente a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade, a respeito ao comum, aos direitos e deveres, a criticidade, princípio estético, sensibilidade, criatividade e diversidade, e as manifestações artísticas e culturais. Então, nesse sentido, são muitos os princípios. Né? Se a gente olhar para tudo isso, a gente vai olhar para o nosso ensino fundamental e vai pensar, não, professor, mas eu vou sair com todos esses princípios de lá. De fato, nunca dá conta. Né? Agora, um pouquinho sobre o ensino médio. O ensino médio é a última etapa da educação básica. Né? Ele pode ser ofertado de forma propedêutica, que possibilita o prosseguimento de estudos. O que é propedêutico? É essa educação geral que a gente conhece. Até um tempo atrás, o ensino médio era ofertado de diversas formas. Tinha o técnico, tinha o magistério, tinha a contabilidade, e hoje não. É basicamente isso, essa educação geral que a gente chama, é o propedêutico, que possibilita que o indivíduo dê continuidade aos seus estudos. Mas também poderá ter o ensino médio
com preparação para o trabalho, ainda mais a cargo das escolas particulares. A Ceilândia mesmo tem muita escola técnica, né, que prepara para o trabalho. Também tem uma formação mais ligada à concepção humanística, que prepara para o exercício da cidadania. A gente tem aí exemplo das escolas confessionárias, das escolas religiosas, escolas ligadas à igreja, que é muito voltada para essa questão humanística e para o exercício da cidadania. E tem alguns cursos também de ensino médio que tem, além dessa questão prática para o trabalho, tem essa questão teórica também, faz essa relação teoria e prática, certo? O ensino médio tem uma diretriz curricular própria, também de acordo com essa resolução de 98. Tem a base comum por área de conhecimento. O currículo no ensino médio está organizado um pouquinho diferente, apesar de ter no currículo a parte comum e a parte diversificada. Mas a parte comum, por exemplo, está organizada por área. Tem a linguagem, códigos e tecnologias, tem as ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, e tem as ciências humanas e suas tecnologias. Então, nós temos aí 3 grandes áreas no ensino médio. As linguagens, que compreende língua portuguesa, inglesa, arte e educação física. Linguagens, códigos e tecnologias. Aí tem as ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Ciências da natureza, ciências químicas, físicas e biológicas. E mais a matemática, com as suas tecnologias. E nas ciências humanas e suas tecnologias, a gente tem a filosofia, a sociologia, a história, a geografia, o ensino religioso ou ético, dependendo da escola. Né? Então, tem essa estrutura o ensino médio. Os princípios pedagógicos do ensino médio é identidade, diversidade e autonomia, interdisciplinaridade e contextualização. Né? Então, a gente vê aí da mesma forma que o ensino fundamental e a educação infantil têm os seus princípios, o médio também. Já um pouco mais definido a identidade, diversidade, autonomia, né? Compreendendo a contextualização do espaço que ele está inserido. E, por último, nós temos o ensino superior. O ensino superior tem como finalidade formar profissionais de diferentes áreas do saber, né? Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos e técnicos. Então, o ensino médio, o ensino superior se diferencia um pouco mais, né? Porque já tem aí formar profissionais de diferentes áreas, com produção e divulgação do conhecimento científico. Né? O objetivo é criação cultural, desenvolvimento do espírito científico, sempre vai falar dessa coisa científica, porque é onde o indivíduo vai se apropriar e desenvolver conhecimentos de caráter científico, né, e do pensamento reflexivo, a capacidade de pensar, né, racionalmente, incentivando a pesquisa, a investigação científica e promovendo a extensão, e que a extensão, professor, é levar conhecimento adquirido na academia, no ensino superior, estender esse conhecimento, né, que é produzido na universidade, na faculdade. O ensino superior abrange cursos de graduação, de pós-graduação, de aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado. E aí, com as sequências e suas extensões também, nós vamos falar um pouco sobre isso. São 200 dias letivos, excluindo o período para os exames finais. Você vê que está tudo organizado de acordo com os artigos da LDB. É só ir ver na LDB, pegar lá para folhear e dar uma aprofundada. Né? Ainda sobre o ensino superior, a gente tem universidades. As instituições são universidades, centros universitários, faculdades integradas, instituto superior ou escola superior. Então, tudo isso aí são instituições que podem oferecer o ensino superior. Geralmente, o processo seletivo acontece de diferentes modalidades, por exemplo, o Enem, ou prova durante o ensino médio, ou vestibular próprio de cada instituição. A presença de alunos é obrigatória, de alunos e professores,
né? Estamos falando do ensino presencial. Se for uma outra modalidade, aí é outra coisa. O mínimo de horas-aulas semanais para o professor são 8 horas. E as universidades têm que trabalhar o ensino, que é o conhecimento, preparar o indivíduo para pesquisa, né? E extensão, e levar esse conhecimento para ao entorno da universidade, ou a sociedade onde ele está. Um terço de professores tem que ser mestres e doutores e tem que ter período integral ali. Tem autonomia para criar, organizar e extinguir cursos, expedição de diplomas e conferir graus. Fixar currículos, programas, projetos de pesquisa e extensão. Fixar número de vagas e tem atribuições dos colegiados de ensino de pesquisa e extensão. Então, a gente vê que a universidade tem aí, né, poderes. Ela pode fixar currículo, estabelecer projetos de pesquisa, de extensão. Ela tem essa autonomia, né? Ok, falamos até agora sobre os níveis de educação. Falamos do nível educação básica e o nível educação superior. Dentro da educação básica, nós pegamos as 3 etapas, educação infantil, fundamental e médio. E na educação superior, falamos de modo geral. Agora a gente tem as modalidades de educação que eu não falei. Nessa aula eu não falei, eu vou ter que retomar na próxima aula esse conteúdo e vou falar das modalidades. Modalidades, entenda. São níveis, com suas etapas, e a modalidade, que é outra coisa. Eu vou passar a modalidade aqui e vou trabalhar um pouquinho aqui os níveis, só para fixar. Revisando os níveis. Eu tenho educação básica. Dentro da educação básica, eu tenho a educação infantil. A educação infantil é ofertada em creche e em pré-escola. Dentro da educação básica, eu ainda tenho o ensino fundamental, chamado antigamente de primeiro grau. Dentro do ensino fundamental, eu tenho os anos iniciais, de primeiro ao quinto ano, e o ciclo de alfabetização, que é o primeiro e o segundo ano, onde a criança tem que se alfabetizar. Aí, no ensino fundamental, eu tenho os anos finais, sexto ao nono ano. Ok, educação básica. Então, depois eu tenho, dentro ainda da educação básica, tem o ensino médio, chamado antigamente de segundo grau. Vamos chamar de segundo grau em primeiro. São 3 anos de ensino médio ofertado daquela forma como eu já falei. Então, aqui eu tenho os níveis e etapas da educação. Não tem modalidade aqui ainda. Modalidade é outra história. Então, é isso. Níveis e etapas da educação. Aí, o outro nível é o superior. O superior, eu tenho a graduação, que é ofertado a partir de vários tipos de cursos na graduação. Eu tenho as licenciaturas, os bacharelados, as engenharias e tal. Aí depois eu tenho a pós-graduação. Tudo que vem depois da graduação é pós-graduação. Então, aí eu tenho a pós-graduação em lato sensu que é mais aberto, lato sensu, né? Lato sensu eu tenho aperfeiçoamento e especialização, que é onde o indivíduo faz um artigo, faz, né, algo mais amplo. Assim, mais amplo é algo menor do ponto de vista teórico, mas a abrangência da pesquisa é mais geral. Agora tem o estrito sensu é mais estreito, onde o objeto de pesquisa tem que ser mais detalhado. Aí eu tenho o mestrado e o doutorado, certo? Então, volto um pouquinho para trabalhar as modalidades. Bem, as modalidades são muito tranquilas. Modalidade é a forma de oferta desse ensino, que pode se dar nos diversos níveis. Por exemplo, a educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos é uma modalidade, ela pode ser no ensino fundamental e médio, né?
constitucionalmente, é um direito público subjetivo para os indivíduos que não tiveram tempo nem condição de estar na escola na idade certa. A gente chama de modalidade. Ela tanto existe no fundamental como no médio. Outra modalidade é a educação profissional. Né? A educação profissional ela pode se dar em vários níveis também. Nível básico, dependente da escolarização prévia, nível técnico, após ou concomitantemente o ensino médio, e nível superior, tecnológico, para quem vem no ensino médio. Então, a gente tem aí a educação profissional como uma modalidade, pode ser na educação, no ensino fundamental, no ensino médio ou no superior, ela pode ser ofertada. E a educação especial, que é dever do Estado, que é para as pessoas que têm uma necessidade, né, de aprendizagem especial. Então, é uma modalidade. Pode se dar na educação infantil, no fundamental, no médio e no superior. Né? Então, é um atendimento especializado para o indivíduo que tem essa necessidade. Aí temos a educação à distância, que é uma modalidade, né, que é ofertada de forma online, de forma dirigida e tal, não precisa ali da presença do professor e do aluno. Né? Então, é uma modalidade também de ensino. Uma outra modalidade aí, que não entra aqui, mas é a educação do campo. A educação do campo é dirigida aos indígenas, aos sem terra, aos quilombolas, aos ribeirinhos, e ela pode se dar também em diversos níveis. Essa é a diferença, ou é a característica específica da educação, uma modalidade de educação. Viu? Aí a gente vai retomar essa parte das modalidades, fazendo relação com tudo que nós falamos até aqui. Então, é isso que a gente tinha para agora. Finaliza, né, esse momento. E é isso. Né? Vamos seguindo. Deixa eu só fechar aqui. Então, tá aí. Veja os slides, pesquise na LDB e assista, né? Então, a gente fica por aqui agora. Depois retomaremos em outra